Olá, começamos nossa transmissão. Eu tô vendo que a ITT iniciou um vídeo ao vivo. Só convidando aqui os nossos membros do diálogo de hoje para iniciar a nossa conversa. Acho que já estão todos sendo inseridos aqui na nossa chamada. Prontinho. Boa tarde, pessoal. Boa noite. A gente está iniciando aí uma série de bate-papos informais. A gente quer conversar com vocês sobre atualizações. Então, já estamos com os professores Maria Fernanda, Roberto, Jefferson, para a gente trocar uma ideia sobre o custo do desempenho habitacional, né? Essa vai ser a nossa pauta de hoje. Quem estiver nos assistindo e quiser, de alguma forma, contribuir através dos comentários, a gente vai estar acolhendo aí aquilo que vocês vão falando na medida do possível, tá? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá, tudo? Tudo Boa certo? tarde. Boa tarde. Boa Eu acho tarde. que vamos começar nos apresentando, talvez, né? Então, Pode ser. a ideia é que a gente vai conversar aqui e vocês podem, enfim, como a Fernanda falou, mandar perguntas ou até falar que a gente está falando bobagem, não tem problema nenhum. Esse é um debate. Então, meu nome é Maria Fernanda, eu sou a coordenadora, então, geral do ITT Performance. Olá, meu nome é Roberto Cristo, eu sou o responsável técnico, né, pelo ITT Performance aí, trabalhando com desempenho, com a norma de desempenho aí há bastante tempo também, né? Olá, Perfeito. boa tarde. Eu sou o professor Jefferson, sou professor da Unicinos e também participo com alguns trabalhos junto ao ITT Performance. Pessoal, eu sou a Fernanda, sou do time aí do ITT Performance, professora também na Unicinos, e a gente quer trazer um pouquinho de conversa para esse vespertino de segunda-feira. Acho que a gente pode Ah, começar então, prof. podemos, aí eu acho que a ideia é que a gente faça esses bate-papos sobre desempenho aí toda às 18 horas, né? Fiquem atentos ali. Às vezes, acho que semana que vem vai ser na terça, né? Alguma coisa assim. Mas a gente quis começar com esse tema, né? Primeiro porque o Jefferson recém defendeu a tese com, né, com esse assunto ali, que ele abordou esse assunto. E depois porque acho que para a gente começar a conversar sobre desempenho, acho que vamos reproduzir um pouco do que nos perguntam sobre desempenho, que é quanto custa eu atender a norma de desempenho? Que a pergunta em si é um pouco absurda, né? Porque norma todos temos que atender, mas quanto que impacta, então, essa questão de atender o desempenho, quanto que sai se eu fizer um desempenho acústico, um isolamento acústico, isolamento térmico. Então, eu acho que é interessante, depois de passado algum tempo, e a norma já está sendo revisada, a gente começar a fazer algumas ponderações sobre isso, né? É interessante, Maria Fernanda, você traz essa questão e eu entendo que esse é um dos grandes questionamentos do mercado, né? Primeiro, do ponto de vista de projetistas, arquitetos, engenheiros, construtores, incorporadores, e essa também tem que ser uma questão, um questionamento aí do próprio mercado consumidor, porque interessa ao consumidor, ao usuário das edificações, conhecer o comportamento dela e o quanto ele vai investir, né? Quanto vale a pena ele investir a mais, ou quanto ele vai investir para ter um imóvel que tem características de maior conforto, que dê uma percepção aí de uso mais agradável desse imóvel. E, enfim, essa é a discussão aí que a gente está se propondo nesse momento. É importante também, né? Importante destacar também que o custo do desempenho, no caso, ele sim vai estar atrelado à qualidade dos materiais, enfim, mas a gente também tem que entender se esse custo a mais realmente vai desempenhar um conforto realmente, né? Um aumento de conforto para o usuário.
eu gosto muito nas minhas aulas, quando eu falo de desempenho, eu costumo mostrar os requisitos que a norma traz com relação aos níveis de desempenho. Será que aquele nível de desempenho é o que realmente o usuário vai querer? Quando a gente fala de desempenho de um item que a pessoa sente realmente no uso da edificação, desempenho térmico, desempenho acústico. Se está frio, está frio. Se está quente, está quente, né? E realmente aquele índice que a norma fala que esse é o desempenho superior. Será que de fato aquilo lá é o que eu quero para minha edificação? Ou é só um índice que a norma traz, né? Será que eu não deveria que ter subir a régua, a norma subir a régua ou baixar a régua? Não sei. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que começar a discutir para frente também, né? Já se passaram aí alguns anos que a norma de desempenho está em vigor e está aí no mercado e a gente não mudou isso muito, né, professora? Até a professora Maria Fernanda, que é especialista nessa área aí. Não, então, o que eu acho é que a régua é a régua possível da construção civil brasileira atender, né? E essa é uma coisa muito interessante, porque o Brasil tem diferenças, bom, não preciso falar, né? Absurdas, assim, né? Poderia ser tranquilamente 4 países aqui, no mínimo, né? Em relação a várias coisas. E a norma é brasileira, né? E a norma é brasileira, então tem uma exigência técnica do mesmo nível para todo o Brasil, né? Então, acho que essa régua tentou regular um pouco, até mesmo porque colocar uma régua tão grande, né? Claro, acho que a justiça tem que ser feita, mas daqui a pouco colocam o que é o ideal logo de primeira, não dá para desmontar a cadeia produtiva, né? Acho que também tem um impacto todo social nisso e tal, né? Desculpa. E falando assim também sobre cadeia produtiva, uma coisa que eu noto que nos perguntam muito em sala de aula, no ITT, né? Mas eu não encontro tantas informações de fornecedores, justamente para quantificar, né? Então, acho que também que o mercado possa reconhecer que tem muitas empresas buscando investir e divulgar o desempenho. Acho que isso é algo que está crescendo, né? Felizmente está crescendo. E que a gente possa, então, valorizar essas empresas que têm investimento em pesquisa e desenvolvimento para entregar realmente produtos e sistemas construtivos com garantia de qualidade, né? Perfeito, Fernanda. Eu acho que esse aspecto ele é também importante e assim, ó, digamos que todos os esforços dessa cadeia, tanto do ponto de vista dos projetistas que se capacitam, das empresas que buscam conhecer e desenvolver os seus produtos, de um mercado que tenha condições aí de fazer as suas escolhas também baseadas em algo mais concreto. A percepção ela é diferente entre as pessoas, então nós precisamos ter balizadores que consigam estabelecer o que está sendo atendido e o que não está sendo atendido. Então, quando acontece esse movimento como um todo, que é o que a gente acompanhou ao longo desses 8 anos aí que a norma está em vigor, os ganhos, eles existem, eles são muito perceptíveis e todos ganhamos com isso, né? Não é somente uma das partes desse processo. E aí, quando eu me coloco, por exemplo, na posição de um projetista, de um arquiteto ou de um engenheiro que precisa escolher quais são as alternativas de insumos, quais são as características arquitetônicas, quais são as características dos projetos complementares, qual é o contexto de inserção dessa edificação. Ela está em Porto Alegre, ela está em Caxias do Sul, em São Paulo, em Manaus. Ela está em Porto Alegre numa avenida que tem um nível de ruído maior ou ela está num bairro residencial? Então, isso que a professora Maria Fernanda coloca, dessas diferenças em função das condições de exposição de uma edificação, nós temos que enxergar que isso acontece de um lote para o outro, não só de uma cidade para outra. Então, não há como replicar um projeto que é eficiente, um conjunto de informações que funciona para um determinado local e querer replicar sem que a gente faça as adaptações necessárias. Isso o mercado precisa fazer, isso compete a nós, né, projetistas, engenheiros e arquitetos, assim, primariamente, começando por esse processo de concepção. E aí o segundo ponto é entender, a partir das possibilidades que a gente tem de escolhas, a partir das informações que a gente pode buscar, à medida que eu vou fazendo investimentos maiores, que eu vou buscando materiais, que eu busco uma mão de obra qualificada, que eu faço escolhas que levam a uma condição maior de desempenho, que tipo de retorno eu tenho também, ou qual é o impacto financeiro que isso representa no final. E é uma coisa tão complexa, porque eu não consigo. Eu posso olhar só para o processo de construção,
mas eu posso também fazer um olhar de quanto isso representa no custo ao longo do tempo. E vou pegar um exemplo. No momento em que eu dou uma condição de um melhor comportamento térmico para uma edificação, eu naturalmente vou ter um custo de energia elétrica, que é um assunto que também está atualmente aí bastante em discussão, porque eu vou demandar menos esforço mecânico, energia, para conseguir dar uma condição artificial de climatização para essa edificação. Então, eu tenho um custo inicial maior, mas ao longo do tempo esse custo acaba sendo reduzido. E na prática, eu tenho muitas formas de conseguir avaliar se aquela escolha que está sendo feita ela é mais ou menos racional. É isso que eu entendo que é o que deve acontecer. A gente precisa sim atender a norma, mas não necessariamente nós tenhamos que ir para a categoria superior ou intermediária, ou vamos ficar basicamente no mínimo. Tem que ser uma decisão baseada em critérios técnicos. O Roger ali está participando, que ele está ali, né? Ele está colocando assim, muito importante fornecer os resultados de desempenho ao usuário ou a quem vai efetivamente fazer uso, né, daquele produto e tal. Muito, só fazendo um gancho, depois já comento o que o Roger falou também aí, comentou, né? Que o Jefferson comentou, por exemplo, assim, até eu acho que o custo, né, dilui-se ao longo do tempo se eu utilizar materiais com desempenho maior, não tanto para a construtora, mas é a mesma coisa pensar assim, ó, eu estou vendendo, eu vou comprar um carro, o carro X e o carro Y. O carro Y, ele fala assim, ó, o construtor não, no caso, né, a empresa. Você precisa fazer a revisão a cada 10 mil quilômetros. E o outro a cada 5 mil quilômetros. Então, tu vai ter um custo maior de manutenção do que o outro, o carro X, né? Então, assim, isso vai impactar ao longo do tempo, né, no uso, uma redução no custo também da operação. Então, isso é uma questão de mercado também que ajuda muito, né, no desempenho da edificação, propriamente dito. Perfeito, Roberto, porque a própria norma já traz o aspecto de que, quando a gente olha para um dos primeiros critérios, que é estabelecer a vida útil de projeto, né, isso diretamente afeta no aspecto custo. Antes ainda da gente começar a pensar nas questões mais particulares de cada um desses projetos. Mas é preciso entender e olhar para esse custo ao longo do tempo. Ele não pode ser relativizado, ele tem que ser relativizado, ele não pode ser olhado para um momento estanque. E assim, que bom seria, tomara que o nosso mercado consiga amadurecer, que nós consigamos mostrar isso para quem vai comprar uma casa, um apartamento, assim como acontece com os automóveis. A gente faz uma série de análises, né? Qual é o consumo, qual é o contexto de eficiência, qual a garantia, qual o tamanho do porta-malas, enfim, uma série de aspectos. E para as edificações a gente olha muitas vezes para critérios que são muito mais subjetivos. Eu gostei do aspecto estético, onde é que ele está localizado do ponto de vista de logística. Então, não necessariamente para os aspectos técnicos daquela edificação. E outra, então, nós também temos um mercado que tem um perfil muito de construir as suas edificações, especialmente as residenciais, essa questão da personalização, da minha casa ser diferente da casa do vizinho. Então, quando eu olho para esse perfil, para esse nicho de mercado, é fundamental que, repito, arquitetos e engenheiros tenham condições de, ao fazer as suas escolhas, conseguir entender também como vai ser o comportamento dinâmico dessas edificações. E é uma coisa muito interessante, eu faço só mais um comentário, de que o padrão de desempenho, ou o nível de desempenho, não tem relação com o padrão ou nível de acabamento. Eu posso ter uma edificação de padrão de acabamento baixo, atendendo a norma de desempenho, e eu posso ter uma edificação que custa o metro quadrado 5 vezes mais, ou 10 vezes mais, e não vai atender, por conta de escolhas inadequadas que tenham sido feitas, ainda que com materiais individuais excelentes, né? Eu usei uma esquadria de dimensões gigantescas numa parede, né, num contexto de um sistema de vedação vertical, e o conjunto não se comporta como eu gostaria. Pode ser muito pior do que eu ter, pode ser inadequado, comparando aí a ter um ambiente que tem 10 metros quadrados, com um conjunto de alvenaria, com revestimentos, mais uma esquadria, que pode ter um comportamento muito melhor. É muito interessante olhar para isso também. Que bom então, seria, Jefferson, né? Que fala, bom seria Roberto. se nós tivéssemos assim, ó, essa edificação aqui, ela vai ter um custo mensal de energia elétrica para que os usuários tenham conforto
de tantos quilowatts-hora. Né? Eu sei o quanto eu vou gastar por mês, né, de energia elétrica para manter o conforto, né, no caso térmico ali, né, dentro da edificação. E se eu melhorar o meu produto, melhorar a minha fachada, melhorar a minha cobertura, eu consigo reduzir esse custo mensal. E ter o conforto igual ou melhor, né? Enfim, vamos manter no padrão, no caso. Isso seria fantástico se nós tivéssemos isso na construção civil. Então, eu queria aproveitar aqui que a gente está com o Jefferson, né? Logo que entrou em vigor essa norma e nós começamos a dar os cursos, eu ouvi uma frase que para mim, eu peguei aquilo, né, como sendo o que é implementar a norma de desempenho, que qual o esforço técnico que a empresa está a fim de fazer para alcançar um determinado nível de desempenho, né? E aí vai nisso, né? Se eu quero um nível superior, não vale a pena, vou ficar no intermediário ou no mínimo. E que eu tenho a impressão, e aí é que vai a pergunta, né, que as empresas que trabalham com um padrão mais baixo vão ter um custo maior do que aquelas que já trabalham com um padrão, digamos assim, um pouco mais, né, maior. Eu não estou falando justamente das louças sanitárias ou do revestimento de granito, eu estou falando do aspecto do sistema construtivo também. E nisso o Roger também está falando, pena que essa engenharia de redução de custos, raramente é feita. Ah, sim, é reduzir o Análise custo, do mas uso, né? É legal. Sim, se olha para um menor custo do investimento inicial da edificação, e isso muito em função das próprias condições do mercado, né? Naturalmente, nós temos uma fatia da população aí que tem uma limitação financeira, que ainda que com políticas de financiamento imobiliário, tem dificuldades de acesso naquilo que nós entendemos que é uma edificação tecnicamente com as suas características em nível mínimo, né? Mas, por outro lado, nós temos uma parcela que, na minha ótica também, e é uma parte do que justificou o meu trabalho, mereceria conhecer o desempenho, o desempenho da sua edificação para fazer essa escolha de uma forma consciente. E aí o que você coloca, Maria Fernanda, eu compactuo com essa ideia de que se você tem recursos mais limitados, naturalmente também você vai poder fazer menos escolhas do que se você tiver uma condição financeira mais flexível e que te permite alcançar mais alternativas para conseguir fazer essa composição. E aí, quando a gente olha para o nosso contexto, assim, região sul do país, né, a gente tem um inverno que é rigoroso, a gente tem um verão que é rigoroso, quem mora nas cidades grandes ou em algum local que tem esse aspecto aí do ruído, são dois conjuntos que são bastante complexos de se trabalhar. A questão do desempenho térmico e a do desempenho acústico, elas envolvem um volume de elementos muito grande na edificação. Vou fazer um comparativo aí, a questão da iluminação artificial. Para eu atender esse requisito, basta eu colocar uma luminária com uma característica A, B, C lá, que custa algumas dezenas ou centenas de reais e eu resolvi, estou atendendo em nível superior. Mas para eu atender uma edificação num contexto de comportamento térmico e comportamento acústico, não é nem tão simples como comprar uma luminária e não é nem tão barato. Eu preciso pensar lá no início desse processo de concepção, eu preciso pensar na fase de escolhas, eu preciso cuidar na fase de execução, o usuário precisa ser orientado quanto ao uso, enfim, então é muito mais complexo também, né? E acho que né? Desculpa. O Roberto tinha falado antes sobre o que é percebido pelo usuário, né? A gente tem todo outro conjunto de requisitos que nós torcemos que o usuário não perceba, né? Como falhas na segurança contra incêndio, quando a gente está falando de questões de segurança, aspectos que muitas vezes são negligenciados, né? Um dano de estanqueidade, ele pode levar 3, 4 anos para surgir, né? Dependendo do cenário em que ele se apresenta. Então, eu penso muito nessa questão do usuário, talvez, ou do projetista, talvez, já pautar no seu projeto o custo desses requisitos mais palpáveis, vamos dizer assim, e que ainda pode estar em um segundo plano o custo desses requisitos mais invisíveis, né? Na etapa, assim, no que diz respeito à percepção do usuário. Perfeito. E é uma temática, eu já usei a expressão, complexa. São 116 requisitos, vários deles desdobrados em mais de um critério,
Então, divididos aí em todos esses grupos e 18 deles com esse potencial de atendimento em nível intermediário e superior. Então, quando a Fernanda traz esse aspecto da segurança, não há que se discutir segurança em nível mínimo, intermediário e superior. Segurança é segurança, eu preciso atender independente do perfil da edificação. Mas para outros, tanto sim. E aí a condição do contexto de inserção, ou a condição daquilo que eu sou permitido a escolher, me leva para um comportamento maior ou menor. E apesar da norma trazer em 3 níveis, mínimo, intermediário e superior, e até para deixar claro para todos que nos acompanham também, quando a gente fala em intermediário, nós estamos falando em 25% superior ao mínimo, e quando a gente está falando em superior, 50% superior ao mínimo, para a maior parte deles, não há problemas. Para alguns eu posso, inclusive, ultrapassar esse superior, né? Dependendo de como eu conseguir fazer o arranjo, eu consigo chegar a 60, a 70. Não há um limite para isso, mas precisa funcionar numa relação de custo-benefício, porque a gente também não vai fazer escolhas que não façam sentido nesse contexto aí. Que seria tão legal se o usuário pudesse saber o que ele realmente está adquirindo, né? Eu adoro a analogia lá com a garrafa d'água ou com a caixinha de leite. Hoje a gente pode chegar lá e saber quanto de sódio tem naquele troço lá, né? E escolher. Não, eu quero esse porque não tem lactose, esse porque tem lactose. Agora, num edifício, eu tenho assim uma coisa, quando é que a gente vai transformar essa informação em algo realmente acessível, né? Para o usuário final. Isso seria ótimo, né? Teríamos que chegar num patamar de ter um selo que fosse de uma interpretação muito fácil, até porque o usuário, na ampla maioria, não é técnico, não tem a formação técnica e nem precisa ter. Né? Então, assim como a gente vai comprar qualquer equipamento, um eletrodoméstico, e eu imagino que a maioria das pessoas olhe para aquele selo Procel que diga A, B, C, D, né? As pessoas podem até não compreender, o A é quanto melhor que o B, mas sabem que é melhor. E se o valor é equivalente, acabam optando por uma característica, uma informação dessa natureza, assim como acontece com os rótulos, as informações nutricionais de qualquer alimento. Esse é um outro mercado que a gente também pode se comparar. Muitas pessoas passaram a prestar atenção na composição desses elementos dentro de um alimento. Então, no mercado da construção civil, nós temos que seguir no mesmo caminho para poder informar. Talvez, né, tem uma própria questão que isso não aconteça, e é uma opinião minha, né, porque muitas vezes o mercado técnico não consegue fazer a leitura e a interpretação dessas informações para poder informar o usuário. Pode ser que por estratégias de mercado, se uma edificação é atendida em nível mínimo, que é uma questão de obrigação, daqui a pouquinho não é destacado isso. Né, eu vou destacar se eu consigo atender num nível intermediário, num nível superior. Então, tem uma questão aí muito complexa também do ponto de vista de como esse marketing é organizado. Hein, Jefferson? E já, assim como tu é especialista nesse tema, defendeu a tese de doutorado agora aí nessa área, né, de custo relacionado ao desempenho das edificações, limitado aqui para a região sul, né? Obviamente que cada estado tem o seu custo, né, de produto, enfim. O quão difícil tá? É uma pergunta, né, que eu faço. O quão difícil é para as construtoras hoje tentar buscar assim, ó, o quanto de custo realmente eu vou ter? Aumento de custo por metro quadrado de obra para passar do nível mínimo para o superior ou para o intermediário, sendo que eu tenho poucas informações com relação ao desempenho que aquele produto que a fabricante XYZ produz. Como é que ele consegue quantificar isso? É fácil? É difícil? E aí? É extremamente complexo. É muito difícil. Mas é um caminho que precisa ser percorrido. E é uma das questões assim que muito me motivou também em pesquisar sobre essa temática, porque percebo aí que, primeiro, a gente tem poucos balizadores que correlacionam esse incremento de custo ao incremento do nível de desempenho. E muito em função disso tudo também que a gente falou nesses momentos iniciais. Mas respondendo de uma forma mais objetiva, aí é o que tu está solicitando, claro que precisa ser, então, em primeiro lugar, olhado esse contexto de inserção dessa edificação. E daí, quando a gente olha para essas condições de exposição, nós também temos que pensar que as próprias soluções construtivas, elas são diferentes de uma região para outra.
Por exemplo, nós usamos muito materiais cerâmicos para constituir as nossas vedações. Então, pode ser que eu esteja numa determinada região onde esse material não tem a disponibilidade que a gente tem aqui, e também não vai fazer sentido eu levar blocos cerâmicos do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, simplesmente porque eu sei que funciona desse jeito, né? Então, o segundo aspecto é esse contexto local, tanto do ponto de vista de projeto, como das soluções que são usadas, das disponibilidades que a gente tem. Feito isso, entendido, então, o que é viável tecnicamente, construtivamente, a questão é mecânica, é braçal, é tentar reunir as informações para conseguir chegar nessa resposta. É quantificar o que eu vou consumir, o que eu vou precisar, é olhar, eu ter certeza de que aquela composição que eu estou criando, estabelecendo lá, ela vai atender. Como é que eu vou fazer isso? Ou eu faço um ensaio, que provavelmente vai acontecer muito menos vezes do ponto de vista individual, ou eu ir buscar, eu cobrar dos fornecedores que eles me apresentem os relatórios técnicos dos seus produtos inseridos dentro desses contextos ensaiados. Então, eu vou na empresa que fornece blocos A, eu pergunto, você tem respostas técnicas? Eu sou engenheiro, você tem respostas técnicas que me comprovem que a utilização desse bloco atende a norma de desempenho? Ele vai me responder sim, está aqui. Ela atende em nível mínimo nesses quesitos aqui, em nível intermediário esses outros, em nível superior esses outros aqui. Então, eu posso me amparar nesses resultados, desde que as condições de aplicação elas sejam exatamente iguais. Eu não posso mudar um contexto, mudei a espessura do revestimento argamassado. Não é mais o mesmo comportamento. É um comportamento diferente que poderia até ser melhor, mas eu não tenho mais um parâmetro, uma base de referência para poder estabelecer isso. Vamos imaginar que a gente conseguiu fazer isso para todos esses requisitos aí que nos interessam, que a norma cobra. O aspecto é quantificado do ponto de vista financeiro. Então, quanto está custando mais para eu mudar da categoria A, B ou C? Né? Que foi uma das respostas também da minha tese. E aí eu olhei para duas edificações que são muito comuns no Brasil. Edificações aí da ordem de 50 metros quadrados, 2 dormitórios, um banheiro, uma sala integrada com cozinha, né? Uma área de serviço num ambiente externo, estrutura em concreto armado, vedações cerâmicas, uma com cobertura de telha de fibrocimento e outra de telhas cerâmicas, enfim, um modelo que se repete aí com muita frequência. A primeira resposta interessante tem potencial de atender a norma de desempenho, com ajustes muito pontuais. Essas edificações, uma delas balizada no que a norma de custos preconiza, residencial, de um pavimento de nível baixo de acabamento, tem sim. E o segundo ponto é chegar nessa questão do custo. Então eu fui de forma interativa, buscando alternativas que me permitissem chegar em nível intermediário e em nível superior, e fiz algumas combinações. E a resposta que eu chego é de que, quando eu olho para uma edificação com essas características, pensando num valor, num custo de mercado aí da ordem de R$200 mil, um valor médio, né? A gente está falando, para passar do mínimo para o superior, custo direto, na ordem aí de 5%, 6% de incremento de custo. Isso é muito para uma parcela da população, mas é pouco para outros. Eu tenho certeza, estou convencido de que eu conseguiria convencer muitas pessoas a pagarem esses R$15 mil a mais e ter uma edificação com uma probabilidade de durar 75 anos e não 50, de uma edificação que vai me dar uma condição acústica, térmica, dos aspectos de segurança, estabilidade estrutural, enfim. Então, tendo um comportamento melhor. E outra percepção, né? Até porque esse processo tem que se repetir muitas e muitas vezes para que a gente possa dizer de uma forma definitiva, é que à medida que o mercado também vai me oferecendo mais resultados, eu também tenho uma tendência de ir diminuindo esses custos, que é um pouquinho do que aconteceu lá no início. Houve um medo muito grande do mercado. Poxa, mas vocês estão publicando a norma que foi postergada várias vezes, no Brasil inclusive, né? A Europa faz isso há décadas e funciona muito bem. Quanto isso vai custar? Quanto o consumidor vai ter que pagar a mais? E aí, quando a gente olha para esse incremento do custo só pela norma e não por pensar nos níveis de desempenho, nós vimos aí que o custo ele foi muito pequeno. O mercado se adaptou de uma forma, assim, na minha opinião, também muito tranquila, né? Primeiro veio um número aí da ordem de 5%, que depois foi simplificado, foi diminuído aí para 2%. A gente está falando da CEBIC, uma entidade aí que está presente no país como um todo, que também tem muitos dados, né, das próprias construtoras para poder mostrar isso. Então, em resumo,
eu acho que há um pouco de mito nessa questão aí, pelo fato do desconhecimento. Mas assim como eu falei para vocês aqui, que nessa edificação representou algo na ordem entre 5% e 6%, num outro contexto de exposição vai representar menos. Numa edificação que tem um outro padrão de acabamento, eu usei baixo, daqui a pouco é médio, daqui a pouco é alto, também vou ter uma outra participação nesse aspecto do custo. É isso que tem que acontecer quando a gente projeta uma edificação individual, né? É esse movimento aí que precisa ser feito pelos técnicos. Muito interessante mesmo. Pena que eu não consegui assistir a tua banca, assim, né? Porque a conversa iria longe aqui também. Só naquele exemplo que tu desse ali da luminária, né? Nossa, ali eu já fiquei cheia de perguntas também, né? Porque... E uma coisa legal talvez a gente possa abordar no próximo bate-papo aí, o que é o desempenho, a questão do desempenho na etapa de projeto, porque talvez o que a gente pode resolver ainda na etapa de projeto, né, que isso não vire um problema depois, né? Exato, eu me atrevo a dizer que a maior parte dos requisitos precisa ser resolvidos na fase de projeto. Eu não tenho mais como solucionar se eu deixar para um momento do processo da construção. Usei antes o exemplo da esquadria e esse já é um pertinente também para esse momento aqui. Se eu projetei uma parede com uma esquadria, eu tenho primeiro, num projeto arquitetônico, apenas dimensões. Eu posso ter talvez o tipo de material que vai ser utilizado. Mas quando a gente fala uma janela, eu posso ter 1000 janelas com características diferentes. Qual é o vidro que vai ter? Como é que é o caixilho? De que material? Como é que é o fechamento, a vedação? E olhem como um elemento único, uma janela numa fachada, ele tem interferência na questão térmica, acústica, estanqueidade, na questão da luminosidade, na questão da durabilidade. Se eu comprei uma janela de material A, ela vai ter uma perspectiva de duração A. Se eu comprei B, diferente. E assim por diante. Então, por isso eu disse também antes que é um processo muito interativo. Porque quando eu mudei um parâmetro, as chances de que isso tenha melhorado ou prejudicado algum outro, elas também são muito grandes. E aí, tem um outro aspecto que eu coloco aqui também. Quando os projetos todos eles são resolvidos por uma mesma pessoa, o mesmo engenheiro arquiteto, essa pessoa parte do pressuposto que ela está com todas as informações disponíveis para conseguir fazer, né? Ainda que isso seja leve a muitas análises. Mas quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, eu também preciso ter uma preocupação de que as coisas estejam sendo compatibilizadas do ponto de vista de desempenho, e não apenas do ponto de vista construtivo. Eu tenho uma tubulação de esgoto que está passando no forro do meu dormitório, e a tubulação de esgoto do apartamento do vizinho. Eu não vou ver essa tubulação, ela pode funcionar ao longo da vida útil da edificação, pode nunca ter um vazamento, mas daqui a pouquinho ela tem um ruído, tem um barulho, uma questão que me incomoda, né? Então, e foi resolvido por projetistas diferentes. Alguém fez a estrutura, alguém a arquitetura, alguém em projeto de instalações hidrossanitárias, mas quem pensou nessa compatibilização de todos esses elementos? Então, por isso eu trouxe esse aspecto assim, da compatibilização no contexto do desempenho também. O Roberto está com o microfone fechado? Perdeu. Estou com o microfone fechado? Agora não, agora não. A Josi depois tem uma participação. Eu estava com o dedo no microfone. Que assim, vai de encontro daquilo que a gente estava comentando, né? Se o fabricante que produz lá o bloco que vai ser utilizado no elemento de vedação vertical, ele produz o bloco, ele não fornece argamassa, mas ele está dentro de um sistema, ele faz parte de um sistema. Então, assim, de quem é a responsabilidade na questão do desempenho? Por exemplo, desempenho térmico, desempenho acústico, segurança contra incêndio, a alvenaria vai ter essas funções, né? Então, vamos lá, se o fabricante do bloco, ele ensaiou, ele tem o seu material testado com essa característica, ó, eu não preenchi junta, né? Não preenchi junta, ela é de vedação. Não preenchi junta, está aqui o desempenho. Eu tenho caracterização daquele material. Eu posso, sim, ter um desempenho menor do que com preenchimento de junta, com uma argamassa diferente, com uma argamassa especial para um determinado item, né? Vai de encontro do que a Josi, do que o Roger comentou. O fornecedor tem que me entregar
as propriedades, a característica do material, o desempenho do material dentro do meu sistema. Com isso, o arquiteto, o engenheiro vai projetar. Ele vai projetar para poder especificar o material corretamente e atender o desempenho, né? Se for bem projetado, com a especificação correta, se for bem executado, né? Ter um controle na execução também, o desempenho é quase que uma obrigação, né? Roberto, né? E o que tu traz é interessante pensar por um outro caminho. Esse me parece o mais fácil, que a gente siga o que já foi ensaiado, o que já foi preconizado, porque daí nos permite alicerçar no resultado que o próprio fornecedor está colocando. Mas vamos imaginar aí que a gente entenda individualmente que não utilizar as juntas seja interessante por A, B ou C, e não deseje fazer conforme foi preconizado lá no relatório. Bom, então o caminho é o inverso. Então eu preciso ensaiar essa composição que eu estou propondo para identificar se ela continua atendendo ou não. Pode ser que atenda, né? Pode ser que eu atenda, ou pode ser que eu atenda a parte dos requisitos, quais são os que me interessa atender. Então, aí, o meu resultado de ensaio me dá o embasamento para poder seguir com essa proposta. E o que vai acontecer com o mercado como um todo ao longo do tempo? Né? Essas informações elas começam a ser compartilhadas e, a partir disso, a gente tenha muitos mais dados disponíveis. O que eu penso assim, não faz sentido restringir informações técnicas dessa natureza se essas informações estão em conformidade. Por que eu vou restringir? Eu não estou ganhando mais nada em função disso. No momento que essas informações são compartilhadas e divulgadas, especialmente por parte das empresas, a gente começa a ter mais dados para poder projetar as nossas edificações. Eu não vou divulgar que aquilo não funciona. Fica uma dica aí, né? Depois, não sei, a gente pode depois fazer um story, sei lá como é que a gente pode fazer, Nanda, de mostrar o caminho das FADs, né? As fichas de avaliação de desempenho dos sistemas. Então, tem vários sistemas construtivos que já têm o desempenho comprovado e são públicos, tá? Então, assim, usem, façam bom proveito, usem corretamente. Lá vai ser informado a forma correta de se utilizar aquele sistema, né? Isso, eles servem para fazer a caracterização. Tem associações, né? Existe um esforço já do mercado para divulgar um pouco desses dados, né? Acho que sim, acho que são boas iniciativas para realmente alcançar o mercado. A gente saber, eu enxergo que o nosso mercado sabe especificar produto, mas não sistema. E é aí que entra essa observação da Josi e que entra a complexidade citada pelo professor Jefferson, né? Isso, porque a gente olhou por muito tempo para o micro, para o comportamento individual de cada elemento. Quando na prática as coisas funcionam, o comportamento do conjunto é diferente do somatório do comportamento individual. Né? Não necessariamente aí eu ter qualquer material muito bom individualmente aplicado dentro dessa edificação, num certo contexto, vai ter um funcionamento interessante tecnicamente. Perfeito, eu acho que também, assim que tivermos disponível a tese do professor Jefferson, a gente pode deixar divulgado aqui na nossa página para o pessoal poder ter acesso a essa informação completa. Agradecemos. Sim, será um prazer aí compartilhar. Eu acho que é isso. E eu acho que também ficou, acho que todos de acordo, assim, por mais que acho que muitas pessoas buscam aquela formação de especialista, né? Eu ali na acústica, no térmico, ali concreto, mas tem que ter uma visão do funcionamento, né, do conjunto. Cada vez mais, acho que o contemporâneo vai apontando para isso, né, a formação contemporânea, então, do arquiteto e do engenheiro civil, né. Por isso que é o ponto de partida, né, quando a gente olha para a formação básica, graduação, nós precisamos olhar para o conjunto, ainda que no futuro a gente venha trabalhar com questões mais particulares, mais individuais, sem deixar de desconsiderar esse contexto aí. Perfeito. Agradecemos o público aí que acompanhou nosso bate-papo, né? Nosso papo de desempenho, e agradecemos ao professor Jefferson que se dispôs a estar aqui nessa nossa conversa, e esperamos em breve voltar então com mais temas para os nossos debates, tá bem? Isso aí. Temos sugestões. Oportunidade também. Obrigada, Jefferson. Gente. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana aí. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Mais.